Shalom, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início a mais uma meditação. Eu quero te convidar a pegar aí a sua Bíblia, abrir comigo em Êxodo capítulo 32. Nós vamos dar início à nossa meditação de hoje, que são 35 versículos e vai falar de idolatria, mas nós vamos entender um pouquinho aqui o que aconteceu ali depois de nós termos lido ontem sobre as tábuas de pedras que foi escrita pelo dedo de Deus, como que Moisés foi recebido ali pelo povo que estava, porque Moisés estava no Monte Sinai, né? Então, como que Moisés foi recebido após ele descer do Monte Sinai. Então, pegue aí, vamos meditar juntos, que essa meditação seja uma meditação agradável, amém? Sabemos que o livro de Êxodo é um livro um pouco complexo, às vezes dá vontade da gente pular um pouquinho, né? Mas nós precisamos sentir prazer de meditar na palavra do Senhor e entender o que aconteceu na história da Bíblia, né? Com os nossos antepassados, aqueles que Deus instituiu sobre as nossas vidas, como Abraão, pai das nações, o nosso pai, né, como Moisés e muitos outros que nós já lemos, amém? Vamos ler juntos, diz assim, versículo 1. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas e trazei-nos. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com burril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, fez para si um bezerro fundido, e o adorou. E lhes sacrificou e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse-lhe mais a Moisés: Tenho visto este povo e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Por que se acende o Senhor a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer aos egípcios: Com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los na face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e toda esta terra de que tenho falado dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um lado e de outro estavam escritas. As tábuas eram obras de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpidas nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: Há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: Não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos,
mas alarido dos que cantam, que é o que ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu o bezerro e as danças. Então, acendendo-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando o bezerro que tinha feito, queimou-o e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que se terá acontecido. Então eu lhe disse: quem tem ouro, tire-o. Deram-me, e eu lancei no fogo, e saiu este bezerro. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu inimigo e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi conforme segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés disseram: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. No dia seguinte disse Moisés ao povo: vós cometeste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém o dia da minha visitação vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. A palavra de hoje é uma palavra muito dura, né? Porque depois do povo ter visto tudo aquilo que Deus havia feito por eles, e Moisés havia dito para eles que subiria ao monte, porque Deus precisava ali dar aquelas ordenanças para o povo. Então Moisés subiu ao monte e Deus e ele determinou ali que Arão ficasse com o povo, né? E aparentemente estava tudo tranquilo, mas nós sabemos que o diabo, ele procura apenas uma brecha para tragar o povo de Deus. Apenas uma pessoa dando lugar, o diabo é capaz de usar essa pessoa, essa brecha que foi dada, e destruir tudo aquilo que demorou anos para construir. Então, após Moisés estar lá e Deus percebendo que o povo estava se corrompendo, disse: vai, Moisés, e desce. Então, quando Moisés desceu, ele percebeu que o povo de Deus, o povo que estava recebendo a instrução dele, como sacerdote, como aquele que era o porta-voz de Deus para aquele povo, bem como Arão, que ficou ali, foi consagrado, ele foi corrompido com as murmurações do povo. Então isso nos leva a meditar, nos leva a refletir que nós temos que vigiar constantemente, porque o diabo não brinca de ser diabo. E aí, através daquelas murmurações, Arão se sentiu oprimido, Arão se sentiu acuado. Então, como ele havia recebido, nós vimos que no capítulo, nos capítulos anteriores, nós vimos que Arão ficou como responsável do povo, né? Então ele se sentiu ali na responsabilidade de fazer alguma coisa, de tomar uma atitude, porém ele tomou a atitude errada. Ele ficou do lado do povo
contra Deus, contra os princípios de Deus. E aí ele foi e criou aquele bezerro de ouro com todos os pertences de ouro que o povo lhe havia trazido. Então, meus amados, eu quero te dizer hoje que nós precisamos vigiar, porque o diabo ele anda como leão, ele tenta imitar o leão da tribo de Judá, mas ele não é. Então nós precisamos guardar os nossos ouvidos, guardar a nossa boca, para que não venhamos pecar contra Deus e levantarmos nas nossas vidas falsos deuses. Você pode imaginar que um deus é apenas feito por mãos de homens, uma escultura, uma imagem, como nós evangélicos julgamos muito, né? O povo católico que tem imagens. Não. Muitas das vezes nós também levantamos falsos deuses. Às vezes é um ídolo, às vezes é um cantor, às vezes é o seu filho, às vezes é o seu marido, às vezes é a sua casa, às vezes é o seu carro, que é levantado como ídolo na sua vida. E muitas das vezes você acaba colocando o nosso Deus, o Rei dos Reis, abaixo desse ídolo que você levantou, que nós levantamos, né? Às vezes é o emprego, às vezes sei lá, pode ser tantas coisas, né, que nós levantamos como ídolos e não apenas uma imagem de escultura, mas que eu e você hoje possamos nos arrepender, assim como Moisés, né, conduziu o povo ao arrependimento. Aqui fala, né, que Deus também se arrependeu do mal que havia pensado de fazer contra aquele povo, mas no último versículo diz: feriu, pois, o Senhor o povo porque fizeram o bezerro. Então, todo pecado ele traz uma consequência. Então, que eu e você possamos meditar nessa palavra, esquadrinhar os nossos pensamentos, esquadrinhar o nosso coração, para que não venhamos levantar falsos deuses na nossa vida, porque existe um só Deus, o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, e que Ele venha ter primazia na sua vida, que Ele venha ter lugar de honra, lugar de excelência, porque não há Deus igual ao nosso Deus. Amém? Que Deus venha te abençoar, te dar uma tarde, um dia abençoado. Fique com Deus. Shalom, shalom.